noite, queridos irmãos. Hoje a campanha do Quilo é em homenagem ao nosso irmão Eurípides Barçanufo. Vou ler para vocês uma pequena biografia desse irmão. Ele nasceu em 1880 numa cidade chamada Sacramento, em Minas Gerais, em 1 de maio. Ele foi o terceiro filho de 15 irmãos do casal Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônima Pereira de Almeida. Ele desencarnou em 1918. Teve uma vida marcada pela prática do bem, da verdade, da justiça, da lógica e da ordem. Foi um missionário que se impôs de maneira fulgurante. Fez reviver nas terras sacramentanas os passos de Jesus nos caminhos da humildade, do perdão e do amor. O nome de Eurípides está profundamente ligado à história educacional de Sacramento, de 1889 a 1918, participando com sua extraordinária vocação pedagógica. Era muito religioso, desde pequeno ajudava a missa como coroinha, também era membro da Irmandade São Vicente de Paulo, porém, após contato com o Espiritismo, não conseguia mais esconder o abalo que sofreu em suas convicções católicas e fora orientado pelo mentor espiritual Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade, para que abandonasse o cargo na congregação vicentina e afastasse de vez da igreja, criasse uma instituição calcada nos ensinamentos básicos de Jesus, porque o Senhor oferece um campo mais amplo de serviço e amor ao próximo. Em 27 de janeiro de 1905, cria o Grupo Espírita Esperança e Caridade, na sua própria residência, onde desenvolveu um dos mais luminosos mandatos mediúnicos que o mundo já conheceu, sempre oportunamente dinamizados no caminho do bem. Em 31 de janeiro de 1907, fundou o Colégio Allan Kardec, sob a égide da Sublime Mãe de Jesus. Tem início a maior campanha educacional de Sacramento. Eurípides incluiu no currículo escolar matérias como astronomia e fundamentos da doutrina espírita. Ele atuou como homem público de 1907 a 1912, investido no mandato de vereador. Eurípides ocupou os cargos de membros das comissões de legislação e finanças, de obras públicas e instrução pública. E nesse período a cidade recebeu as seguintes construções: uma usina hidrelétrica para 400 kW, uma ferrovia de 13 quilômetros a tração elétrica, a canalização da água, o cemitério, o matadouro e outros. Foi um momento de grande crescimento para a cidade de Sacramento. Por essa época, Bezerra de Menezes, numa mensagem solícita a Eurípides, que morava no colégio, pediu para que ele voltasse para o lar paterno a fim de iniciar a tarefa da farmácia, no que foi prontamente atendido pelo missionário sacramentano. E Eurípides ficou famoso no caso do embate entre o padre Feliciano Lang, pregador de Campinas, levado à cidade de Sacramento, e Eurípides Barçanufo, que na época desse debate defendeu a doutrina espírita. Enfim, são um pouco da biografia desse irmão Eurípides Barçanufo. Que todos tenhamos uma excelente campanha voltada na história desse irmão que muito fez
para a luz do Espiritismo. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos legionários do Quilo. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Mais uma quarta-feira bendita, mais uma oportunidade que Deus Pai, nosso Criador, nos dá de participarmos da campanha do Quilo Virtual. Campanha do Quilo esta, hoje em homenagem ao nosso querido Eurípides Basanufo. E por que não o próprio Eurípides Basanufo abrir os trabalhos com a bela prece inicial? Encontrei no YouTube. Deus, por Eurípides Basanufo. Vou colocar aqui no YouTube. Será a nossa oração inicial, meus queridos amigos. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos ampérios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas.
E tenhamos todos uma belíssima campanha do Quilo Virtual. Que assim seja. Boa noite, queridos amigos. Eu sou Elizabeth Calado e com muita alegria venho compartilhar com vocês o Evangelho de hoje, na nossa campanha do Quilo Virtual. É o capítulo 26. Dar de graça o que de graça se recebe. E tem o dom de curar. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça o que de graça receberam. Isso encontramos em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Disse Jesus a seus discípulos: deem de graça o que de graça receberam. Por esse ensinamento, Jesus recomenda não cobrar por aquilo que não se pagou. O que os discípulos tinham recebido gratuitamente era mediunidade, ou seja, a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. Essa faculdade eles receberam gratuitamente de Deus para aliviar os que sofriam, para ajudar na propagação da fé. Jesus pediu para que eles não fizessem da mediunidade um meio de comércio, nem de especulação, e muito menos um meio de ganhar dinheiro. O nosso querido Eurípides Barçanufo, ele tinha mediunidade de cura, de psicografia, de psicofonia, vidência, clareaudiência, bicorporeidade e transporte. A vida de Eurípides é um fato um tanto raro na história da humanidade. Ele, como penetrado nos elevados sentimentos de caridade e amor ao próximo, só procurou fazer o bem pelo bem, auxiliando sempre os mais necessitados. E Eurípides trabalhava em sua farmácia, passando a atender intensivamente e gratuitamente a população local e pessoas vindas de outras regiões. Na mediunidade, ele recebe de Dr. Bezerra de Menezes o receituário, promovendo o completo restabelecimento de muitos doentes. Sob a supervisão do Dr. Bezerra, ele realizou as primeiras cirurgias, sem asepsia prévia ou anestesia. Ele foi o primeiro médium curador a usar esse procedimento no Brasil. Então, meus queridos, a mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada com muita dignidade. Se existe um tipo de mediunidade que deve ser tratada de maneira ainda mais séria, é a mediunidade de cura. Então, Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que realizavam. E o médium curador, por transmitir fluido salutar dos bons espíritos, ele não tem o direito de cobrar. Eis porque a mediunidade não é um privilégio. Ela não se encontra em todos os lugares. É um dom dado por Deus e jamais deve ser cobrada. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe e que possamos sempre, em todos os momentos de nossa vida, lembrar de Jesus e elevar o pensamento sempre no amor divino. Assim seja.
Boa noite, queridos amigos legionários. Como sempre digo, bastante feliz em estar mais uma vez participando da nossa campanha do Quilo. Vou falar os 10 mandamentos da campanha. Primeiro mandamento: perdoar a todo momento qualquer ofensa. Segundo mandamento: tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo. Terceiro mandamento: não procurar enxergar o defeito de ninguém. Quarto mandamento: elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofende. Quinto mandamento: não magoar quando receber qualquer ofensa. Sexto mandamento: não comentar o mal feito de quem quer que seja. Sétimo mandamento: falar sempre no bem, no Evangelho e na moral do Cristo. Oitavo mandamento: não aceitar o disse que disse, venha de onde vier, para garantir a paz entre os irmãos. Nono mandamento: ter muita paciência em qualquer experimentação. Décimo mandamento: não falar nem gesticular exaltado ou agressivo com ninguém para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Desejo a todos um resto de final de semana muito bom, que Deus abençoe e ilumine a todos e até domingo que vem. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, fique com todos nós. Amém. Boa noite, queridos legionários. Muita paz para todos. Me chamo Sônia Nascimento e hoje eu vou ler os benefícios que a campanha oferece. Primeiro, alijar das nossas almas o orgulho, a vaidade e o egoísmo. 2. Obedecer ao ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. 3. Praticar a justiça ensinada pelo Divino Mestre. Expressa nesses termos: faze aos outros o que desejas que se te faça. 4. Cultivar a humildade, a modéstia e a fraternidade. 5. Desenvolver a renúncia ao personalismo endurecido. 6. Treinar a mansidão ensinada pelo nosso Divino Mestre. 7. Desabrochar a piedade amorosa, sem a qual não seremos cristãos. 8. Intensificar em nosso espírito e nos dar coletividade o ambiente pacífico com os testemunhos do bem. 9. Educar a nós mesmos e a humanidade na prática sincera do perdão, sem a qual estaremos sempre afastados de Deus. E o 10. É incentivar o povo para a prática do bem desinteressado. E esses são alguns benefícios que a campanha nos oferece. E como reflexão de hoje, eu vou ficar no item 2, que é o ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, quando a gente vê o nosso Eurípides Barçanufo, da nossa reflexão dessa semana sobre a vida dele, e a gente vê que ele foi um educador e um dos expoentes pioneiros do Espiritismo. Ele sentia, como professor, ele incluiu nas suas matérias o ensino do Espiritismo. Então, quando ele incluiu isso na matéria, imagina, naquela época, 1905, né? Provocando reações contrárias em muitas pessoas. Então, ele sentiu uma necessidade muito grande de divulgar o Espiritismo. E fundou, em 1905, o Grupo Espírita Esperança e Caridade, onde ele desenvolvia vários trabalhos, né? Tanto no campo doutrinário, como nas atividades de assistência social. Então, ele era muito conhecido como o apóstolo do Triângulo. E ele era muito dedicado totalmente aos pobres,
trabalhava bastante em benefício das comunidades. Ele era um grande médium. Ele tinha vários tipos de mediunidade, né? Desdobramento, vidência, psicofonia, psicografia, curas de efeito físico. Ele atendia muita gente, muitos pacientes doentes. Com essa mediunidade de desdobramento, ele curava as pessoas através desse desdobramento, estando em transe. Então, ele trabalhava muito em benefício dos pobres e da comunidade. E no campo do doutrinário, ele levava a palavra do Espiritismo. Ele incluiu isso no ensino, né? Então, é um médium, foi um médium, que ainda nos inspira a prática do bem, do amor, de levar a palavra de Jesus, dos ensinamentos espíritas, a todos os povos. E até hoje, no plano espiritual, ele continua sendo um dos maiores missionários do Espiritismo. Então, que possamos seguir também esse exemplo de caridade, de amor e dedicação. E que Jesus nos abençoe. Eurípides, Barçanufo também, Bezerra de Menezes e todos esses espíritos de luz que nos inspiram a prática do bem e do amor. Muita paz a todos. Boa noite, queridos irmãos. Aqui quem fala é Honorina Luna. E hoje, na noite de quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020, nós vamos falar sobre um dos vultos tão importantes do Espiritismo, um dos grandes vultos dessa doutrina, que é o nosso irmão Eurípides Barçanufo. Mas antes de falar em Eurípides Barçanufo, eu queria abrir um parêntese e falar com uma irmã nossa, que é a Cláudia, mãe da Priscila, e que tem um bebezinho em casa hoje, e dizer para a Cláudia que Deus está com todas nós, que ela nunca esqueça disso, né? Às vezes a gente se afasta um pouco dele, mas ele nunca está longe de nós. E que uma criança, um bebê, é um presente de Deus quando ele nos mostra que a gente está sempre recomeçando e que ele está confiando em nós mais uma vida. Eu lembro como era importante, como foi importante o apoio da minha mãe quando eu tive uma neném, eu tenho uma filha, e nesse período que a gente chama de resguardo, né, que é tão delicado, como o apoio de mãe foi importante. Então, que ela busque no Mestre Jesus, nos ensinamentos do Cristo, essa força. Nunca esqueça de que os bons espíritos estão ao nosso lado e que basta que a gente, com nosso livre-arbítrio, peça o auxílio e que eles vão, com certeza, nos auxiliar. Um abraço fraterno, Cláudia, Priscila, e que Deus esteja sempre com todos nós. E agora eu vou dar continuidade à fala, ao estudo, né, da vida desse nosso irmão Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo era professor, né, e, como foi falado, ele nasceu na cidade de Sacramento, estado de Minas Gerais. E ele teve o contato com a doutrina espírita através de informações que ele recebeu do seu tio. E ele era muito católico, inclusive fazia parte de uma congregação, né? Mas assim que ele começou a saber sobre essa doutrina de luz, ele de imediato ficou maravilhado, né? E, como estudioso que era, voltou a sua energia, a sua atenção a estudar sobre essa doutrina, sobre as obras da codificação kardeciana, né? E ele, de forma muito franca e de forma humilde, ele chegou ao vigário da Igreja Matriz
e colocou à disposição o cargo que ele tinha como secretário da Irmandade. Aí vocês imaginam que repercussão não teve, né? Uma pessoa que fazia, né, parte, que era detentor de um cargo, digamos assim, dentro de uma congregação católica, abrindo mão e se afirmando espírita. Imagine isso, né, no início do século XX. Não era fácil, né? Não era como hoje é. E mesmo assim, hoje ainda de forma pequena, mas em relação àquele tempo, ainda existe um certo receio, né? Mas aí a repercussão tomou conta da cidade com essa declaração dele, os familiares. Então, achou estranho, porque ele, com uma história de uma família católica, de repente passou a ser e seguir a codificação kardeciana. Então, ele passou por muita pressão, por muita perseguição, chegou ao extremo de ele sofrer um forte traumatismo, né? E ele precisou fazer tratamento e se afastou da cidadezinha, indo para uma cidade vizinha. E a partir daí começou a desabrochar nele toda a sua faculdade mediúnica, né? Sua faculdade mediúnica, e ele tinha a faculdade também especial, a faculdade de cura. E a primeira pessoa a ser submetida a isso foi a sua mãe, que mais na frente passou a lhe dar toda a assessoria nos seus trabalhos mediúnicos, né? Muitas pessoas recorriam à cidade para ter o seu tratamento, usufruir do seu tratamento, né? E ele não fazia absolutamente nenhuma distinção de classe, de credo, de cor. Ele atendia todos da mesma forma. Em 1905, ele abriu, né, ele fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, e que teve muitos adeptos, a ponto de tirar, né, muitos alunos à época de uma instituição católica, né, que era administrado por freiras. Numa determinada ocasião, ele dando aula, ele sofreu um transe, e exatamente no decorrer de uma aula. E quando ele voltou, ele descreveu que estava numa reunião em Versalhes, né, na França, e nessa reunião ele presenciava exatamente a assinatura do Tratado de Versalhes, que foi o tratado que finalizou oficialmente a Primeira Grande Guerra Mundial. Então ele, de forma antecipada, se viu na presença, né, nessa reunião na França, onde foi assinado o Tratado de Versalhes. Em 1907, ele fundou o Colégio Allan Kardec, que tinha muitos alunos e que, infelizmente, vejam vocês, fechou as portas devido à pandemia, a famosa gripe espanhola, que também assolou, né, lá atrás, no início do século XX, o mundo. E Eurípides, infelizmente, ele também foi vítima, né, que a gente vai falar mais na frente. Mas tamanha foi a repercussão dos seus ensinamentos e o sucesso, né, que ele obteve com esse colégio chamado Allan Kardec, onde ele falava da doutrina, que ele, naturalmente, ele aguçou, né, muita insatisfação no meio católico, a ponto de, no início, ser uma coisa não aberta, e depois foi deflagrado,
né, declarado aos 4 cantos, a ponto de ser chamado um reverendo, chamado Reverendo Feliciano Yang, né? E esse reverendo, ele chamou Eurípides para um debate público, onde ele tinha a intenção, né, de colocar Eurípides para trás, ou sei lá, até, digamos assim, trazer dentro da percepção desse reverendo a fragilidade que não existe no Espiritismo. E ele Eurípides aceitou o desafio desse reverendo. E eles, em praça pública, o reverendo foi logo começando, né, a sua fala, dizendo que a doutrina espírita era uma doutrina do demônio e seus adeptos eram loucos passíveis de penas eternas, né? E Eurípides, né, escutando aquilo, né, toda a intolerância, todo o ódio do reverendo, ele permaneceu calado, e quando teve a oportunidade de falar, ele começou logo fazendo uma prece, pedindo a paz, o equilíbrio, a tranquilidade, a luz, uma prece sincera, humilde que ele fez, e pedindo, equilibrando através da prece esse ambiente. E começou a devagar, né, sobre a doutrina espírita, dentro de uma lógica que ela nos traz, e deixou rapidamente o reverendo Feliciano Yang, né, no local dele, né? Então ele não teve como argumentar. No entanto, no final dessa polêmica, Eurípides, numa atitude sempre muito edificante, ele abraçou o referendo, né, de forma fraterna e sincera, como sempre foi, né? Nosso amigo Eurípides Bassanufo, ele faleceu, né, em novembro de 1918, vitimado pela gripe espanhola. Mas a história aí de mais um vulto, um grande vulto do Espiritismo, Eurípides Bassanufo. Boa noite a todos e fiquemos com a paz do Cristo. Boa noite, meus queridos irmãos legionários da campanha do Quilo Virtual. Eu vou ler aqui os deveres do legionário na campanha do Quilo. Comparecer pontualmente ao local de trabalho da campanha, usar roupas adequadas, evitando roupas curtas e decotadas, ser assíduo e dedicado, não fumar, não comer, não beber, exceto água durante a campanha, ser vigilante e firmar o pensamento em nosso Senhor Jesus Cristo, não travar discussão com quem quer que seja, evitar qualquer conversa com companheiro de tarefa, salvo quando se tratar de assuntos referentes à campanha. Quando for interrogado sobre qualquer assunto referente à campanha do Quilo e o desconheça, chamar o dirigente do grupo para os esclarecimentos necessários. Quando for coagido ou oprimido por alguém, procurar se manter calmo, retirando-se serenamente em oração pelo pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que encontrar pessoas doentes, procurar tomar nota do endereço e nome. Eu acho esse aviso muito importante, principalmente em referência ao nosso tratamento à distância que o NEAM oferece. Quando encontrar pessoas em miseráveis condições, o legionário deverá fazer o seguinte: na medida do possível, socorrer com seus próprios recursos e tomar nota do endereço e nome para levar ao dirigente do grupo. Nenhum legionário poderá tirar dinheiro da mochila, nem gênero do saco para socorrer a pessoas necessitadas, já que os donativos eles são para o NEAM e para as vovós. O legionário deverá sempre devolver as mensagens, a bata, a sacolinha, o boné e o saco, para que seja utilizado no próximo domingo.
evitar palestra com os amigos conhecidos fora das normas da campanha. Toda vez que o legionário regressar da campanha, chegando ao NEAM, recolher o material, contar, guardar e ter cuidado com as mensagens, pois elas serão redistribuídas no próximo domingo. E ao final será feita a prece de agradecimento. Eu vou ler aqui 3 mensagens de Eurípides Barçanufo. Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo e luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Que fechem a farmácia, a escola deve continuar funcionando. Aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. Então é isso, meus amigos. Uma boa final de campanha para todos nós. Fiquem com Deus. Muitas saudades aí de todos. E não vejo a hora de estarmos todos juntos reunidos lá no NEAM, tanto na campanha do Sinal, quanto na campanha Porta a Porta. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois tão poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem.